Graça e paz, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e nós vamos iniciar hoje um treinamento sobre libertação de cativeiros espirituais. Durante muito tempo se entendeu que libertação era simplesmente tirar o demônio da vida de uma pessoa, geralmente quando ele incorporava durante um culto ou durante uma oração. Na verdade, a definição mais correta para esse ato seria exorcismo, tirar um espírito incorporado de alguém. Mas a libertação é muito mais do que exorcismo. Afinal, muitas pessoas são limpas de um espírito maligno, mas não ficam libertas. A maior de todas as libertações é a libertação das correntes invisíveis. Aquelas correntes que prendem uma pessoa de evoluir em uma determinada área da sua vida. Então existem milhares de modelos de correntes invisíveis. Quando uma pessoa chega para você com um carro novo, sorridente, com um relógio de ouro, talvez a primeira ideia que você tenha na sua mente é: essa pessoa está prosperando. Talvez ela esteja prosperando financeiramente, mas esteja acorrentada no casamento, acorrentada na autoestima, acorrentada no espírito, acorrentada nos relacionamentos sociais. Então existem pessoas que estão presas e não conseguem romper em uma determinada área da sua vida. Por mais que rompam em todas as outras, elas continuam sendo acorrentadas por cativeiros espirituais. Então, o que são cativeiros espirituais? De uma maneira mais resumida, para nós iniciarmos esse treinamento, cativeiros espirituais são correntes invisíveis que impedem que uma pessoa desenvolva-se em uma determinada área da vida por conta de uma influência espiritual. Na verdade, existem dois tipos de cativeiro. Eu preciso que você guarde essa informação. Se puder, anota aí direitinho. Existe o cativeiro emocional e existe o cativeiro espiritual. O que é um cativeiro emocional? São correntes internas que uma pessoa tem, mas que são originadas por problemas emocionais mal resolvidos ou não resolvidos. Como, por exemplo, questão de zona de conforto. Às vezes a pessoa está presa em uma zona de conforto, ela não consegue romper na sua vida por conta de preguiça, de medo, de procrastinação, simplesmente por questões educacionais, comportamentais, emocionais. Então uma corrente emocional, um cativeiro emocional, pode ser uma zona de conforto, um medo, uma crença limitante. A pessoa ela não consegue acreditar no que se deve acreditar. Então ela tem um mindset, um modelo de pensamento que a limita. O que é uma crença limitante? Uma pessoa que, por exemplo, diz assim: olha, o ideal é que alguém para descansar durma 8 horas por dia. E ela tem aquele paradigma estabelecido. No dia que ela dormir 7 horas, ela passa até mal. Ela se sente até, fica nervosa. Por quê? Porque ela tem essa crença. Por outro lado, tem gente que tem a crença de que pode dormir 5 horas por dia. E essa pessoa dorme 6, dorme 7 e acorda super descansada. Por quê? Porque a crença dela, o modelo de pensamento interno foi ajustado. Então eu estou dando aqui para você, antes de qualquer coisa, exemplos de correntes que não são espirituais, literalmente. Elas são emocionais. Zona de conforto, medo, crenças limitantes, vitimização, que é aquela pessoa que tem um coitadismo, que ela tudo choraminga, que ela fala ó vida, ó céus, ó azar, ela bota a culpa no externo, ela bota a culpa nos outros, também por uma questão comportamental, psicológica, justificativas, alienações, ciclos sabotadores, pessoas que começam uma coisa e se sabotam, não conseguem ir até o final, repetem ciclos ruins, param na metade, autossabotagem, pessoas que são boazinhas excessivamente, então elas têm excesso de caridade. Veja bem, tudo isso aqui que eu falei até agora, eu podia fazer um vídeo aprofundando cada um desses assuntos, mas aqui são assuntos que têm a ver muito mais com cativeiros emocionais e cativeiros comportamentais, que nós temos uma outra maneira de te ensinar isso. Mas o que eu preciso que você entenda é que existem cativeiros emocionais, comportamentais, é a mesma coisa, e existem os cativeiros espirituais. O que é um cativeiro espiritual? É um cativeiro que tem origem em uma atuação demoníaca, em uma influência demoníaca, ou até mesmo uma relação mal resolvida com Deus que permitiu que essa pessoa estivesse ali debaixo de uma maldição do próprio Deus, um castigo, um juízo, e essa pessoa está em cativeiro, por origens espirituais. Então, nesse caso, três tipos principais de cativeiros espirituais. São as maldições, vindas ou da parte de Deus ou da parte do demônio.
são os vícios, que têm origem espiritual, é um controle remoto na mão do diabo para poder manipular pessoas, e as iniquidades, que são os pecados que se transformaram em hábitos repetitivos e a pessoa não consegue se libertar disso, tá bom? Então, maldições, iniquidades e vícios. Agora, algumas informações muito importantes para poder você já começar esse curso aqui com um entendimento bem claro sobre como lidar com a diferença dos cativeiros emocionais e os cativeiros espirituais. A primeira coisa, correntes internas emocionais, nós podemos chamar de cativeiros emocionais, são as prisões que têm origem nas emoções, e as correntes internas espirituais, as prisões que têm origens no campo espiritual, nós chamamos de cativeiros espirituais, eu já falei isso. São dois assuntos diferentes, mas ambos precisam ser tratados. Tratar um não resolve o outro. Isso aqui é muito importante. Tem gente que tem problemas sérios emocionais e ela só trata a questão espiritual. Aí ela ora, ela faz campanha, ela participa de questionário de libertação, ela confessa, ela se santifica, ela se arrepende, ela se quebranta, ela adora, mas ela continua com esses problemas emocionais que eu citei. Tem gente que trata da questão emocional, passa pelo psicólogo, passa pelo coach, passa pela terapia, trata a questão emocional, lê livro de autoajuda, mas o problema é espiritual. Então são duas situações diferentes. Agora, o principal, gente, embora sejam situações diferentes, elas se confundem muito. Porque muitas vezes a raiz é diferente, mas o fruto é o mesmo. Tem gente que tem problema de procrastinação, por exemplo, por uma raiz espiritual. Tem gente que tem problema de procrastinação por uma raiz emocional. Tem gente que tem problema com relacionamentos interpessoais por uma raiz espiritual. Tem gente que tem problema de relacionamentos interpessoais por uma raiz emocional. Nós vamos falar no próximo vídeo um pouquinho sobre discernimento, como você discernir, como você saber a diferença. Mas nesse vídeo introdutório, algumas coisas que eu preciso que você guarde aí. A primeira, cativeiros são prisões emocionais que impedem uma pessoa de romper em uma determinada área. São tetos. Imagina você, um teto invisível batendo aqui na minha cabeça. Então eu cresci até aqui e o meu corpo ele quer crescer mais. Só que eu não consigo crescer mais porque eu estou batendo nesse teto invisível. A Bíblia fala de uma mulher encurvada. Jesus viu aquela mulher encurvada e fez ela esticar. Então, muitas vezes na nossa vida, nós vamos perceber que algumas áreas da nossa vida estão acorrentadas. E isso não tem... Muitas vezes você está fazendo de tudo. Você está trabalhando, mas você não consegue aumentar o seu rendimento financeiro. Você está mudando o seu comportamento, mas você não consegue casar, você não consegue conquistar uma namorada, um namorado. Em muitas outras áreas da vida você está acorrentado. Tem cativeiro de dívidas. Tem cativeiro de um comportamento que você não consegue vencer. Por exemplo, tem gente que não consegue regularizar uma área da vida. Tem gente que não consegue regularizar um negócio. Tem gente que não consegue tratar em uma questão familiar. Ela tem um cativeiro familiar, uma situação mal resolvida que nunca acaba. E o que acontece? O diabo ele vai sempre atormentar essa pessoa nessa área que ela está cativa. É como se fosse um espinho na carne. Então, nós, libertadores, precisamos ter a capacidade de olhar para as pessoas e perceber que pessoas vivem acorrentadas, por mais que elas não demonstrem. Então, a primeira coisa é você identificar. É possível que essa pessoa esteja em um determinado cativeiro. A segunda coisa é você buscar em Deus, e eu vou ensinar no próximo vídeo, buscar em Deus qual é a raiz desse cativeiro. É um cativeiro emocional ou é um cativeiro espiritual? Porque é muito fácil ver a evidência. A evidência é o fruto, mas a raiz é diferente. Então você identificou que uma pessoa está em cativeiro. Segundo, você identificou a raiz desse cativeiro. E em terceiro lugar, você vai criar um plano de ação para poder ministrar um tratamento de cura e de libertação na vida dessa pessoa, para que essa pessoa
rompa. E olha, a coisa mais linda, a coisa mais incrível é uma pessoa que vence um cativeiro. Tem gente que está com 60 anos de idade e uma determinada área da vida não rompe, não rompe. Essa pessoa talvez nem acredite mais que consiga romper isso. Na cabeça dela é aquilo ali, é aquilo, é o espinho na carne dela. E aí o libertador chega para ela e fala, olha, isso é um cativeiro, nós vamos tratar. É um cativeiro espiritual, é um cativeiro emocional, existe um tratamento e o tratamento é esse aqui. Bom, uma coisa importante aqui é a seguinte, nesse curso nós vamos dar exclusividade ao assunto cativeiros espirituais. Então nesse primeiro vídeo eu falei que existe a diferença. Agora, existe uma ferramenta para lidar com cativeiros emocionais. Essa ferramenta é o coaching. O coaching, claro que sendo tratado por alguém muito bem capacitado, alguém que estudou devidamente. O coaching é uma ferramenta que ajuda a pessoa a lidar com toda a questão de cativeiro emocional. E se o assunto for avançadíssimo, aí talvez seja indicado trabalhar com um psicólogo, porque vai numa raiz bem mais profunda. Mas nessas questões de medo, autossabotagem, zona de conforto, dificuldade para você tomar uma atitude, planejamento, são cativeiros. As pessoas ficam acorrentadas a vida inteira por conta dessas coisas que parecem insignificantes. Obviamente que por trás disso também há uma esfera espiritual travando essa pessoa. Mas nesse caso, é interessante que quem está preso nisso aqui seja encaminhado para um profissional dessa área, porque ele vai trabalhar com ferramentas emocionais, com desbloqueios emocionais, com mudança de mentalidade. No momento que a mente de uma pessoa muda, a vida dessa pessoa muda. Eu, por exemplo, depois de quase 20 anos de libertador espiritual, eu descobri que eu tinha terríveis cativeiros na área emocional, na área comportamental. E que não era uma questão de falta de jejum, de oração, de leitura da palavra, de santificação. Então eu fui lá para o coaching, fiz treinamentos, fiz imersões. Hoje eu sou coach, sou palestrante, sou treinador de coach. Mas na época eu fui desbloqueando a minha mente para eu poder evoluir em áreas que eu estava acorrentado. Então na questão emocional, procure o coaching. Não adianta você querer resolver assuntos comportamentais e emocionais através da guerra espiritual. Não é assim que funciona, tá bom? Agora, a partir desse momento, nesse curso, nós vamos dar exclusividade ao assunto espiritual, tá? Que é a questão de cativeiros espirituais. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre discernimento espiritual e depois nós vamos começar a aprofundar para entender o que realmente são os cativeiros, como é que eles funcionam. Eu vou mostrar para você como eles são vistos no mundo espiritual, o que acontece lá dentro, como a pessoa fica acorrentada lá. Então eu vou explicar o mecanismo interno do cativeiro no mundo espiritual e as evidências dele na atmosfera física. Depois vou falar de como ministrar a libertação e uma coisa que poucas pessoas sabem. Existe a antítese do cativeiro, o contrário do cativeiro. A Bíblia fala que o contrário do cativeiro se chama moradas de paz. Vou adiantar para você um versículo aqui. Isaías capítulo 32, versículo 18. Nós vamos aprofundar isso depois. Mas Isaías 32, 18 diz assim: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas de segurança, em lugares quietos e tranquilos. Você está entendendo isso? Então, isso é espiritual, não é o lugar que você vai morar fisicamente, é o ambiente espiritual. Assim como a Bíblia diz que você pode estar sentado com Cristo em lugares celestiais. Assim como a Bíblia diz que nós podemos estar em Jerusalém ou podemos estar em Babilônia. São modelos espirituais que influenciam a nossa vida, o nosso cotidiano. Tá bom, gente? Então, essas primeiras informações aqui, eu quero que você medite bastante. É um vídeo bem direto, mas com bastante conteúdo e nós vamos aprofundar muito. E é muito importante que o que você está entendendo ou o que você não está entendendo, você comente no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo para discípulos e para nós aprofundarmos ainda esse assunto na troca de ideia, na conversa, até para que o Espírito nos traga uma revelação ainda mais avançada. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.